Oi, pessoal. Prazer estar novamente com vocês. Nós vamos para o nosso segundo encontro. Eu espero que vocês estejam aproveitando, estejam compartilhando, conversem entre si sobre essa disciplina que é tão importante para o nosso curso, que é Fundamentos da Administração. Na aula anterior, nós discutimos sobre a origem da administração, sobre as funções da administração, sobre os tipos de organização e hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina. Vamos começar pelas funções empresariais. Vocês vão reparar que nós vamos repetir algumas coisas que nós já dissemos, mas em um nível mais profundo. As empresas, elas possuem algumas funções que elas são essenciais, fundamentais, primordiais para que o objetivo da empresa seja de fato alcançado. Ou seja, para que tudo aquilo que eu planejo enquanto proprietário, que eu planejo enquanto gestor, seja de fato alcançado. Assim, nós vamos conhecer a partir de agora as funções principais adotadas nas organizações, nas empresas. A primeira dela é a produção. Nós até já falamos dela na primeira aula, mas vamos aprofundar um pouco. A função da produção é a própria função técnica de uma empresa. O que isso quer dizer? É o que nós chamamos, por exemplo, de órgãos de linha. Nós podemos exemplificar com um restaurante. Um restaurante, o que ele faz? Ele produz, ele serve refeições, ele vende bebidas ali. São atividades de produção de um restaurante. Lógico, tem outras funções, como a função financeira, a função de estoque, a contabilidade, o marketing, o departamento, até mesmo a função administrativa, a função do gestor, ela só existe se a função de produção existir. Ou seja, mesmo que seja um serviço, se eu não produzir aquilo que eu vou vender, aquilo que eu vou fazer, a empresa ela ainda existe. Então esta é uma função primordial para a organização. Como já dissemos, temos também a função de finanças. Eu já falei com vocês a importância da função financeira. E ela é decorrente da produção. Ou seja, a partir do momento que eu fabrico, a partir do momento que eu vendo um produto ou um serviço, isso gera renda, isso gera receita. Ou seja, eu preciso de uma função na empresa que controle isso. É por meio dos resultados financeiros que uma empresa tem o seu maior indicador de prosperidade, ou seja, a empresa tem lucro, a empresa tem prejuízo. Eu falava com vocês na última aula sobre isso. Se eu não tenho um mecanismo de controle, se eu não sei o que entrou de dinheiro, de receita, e o que eu gastei pagando funcionários, pagando as despesas, comprando matéria-prima, eu não consigo mensurar se há lucro. À medida que a margem de lucro é compatível com o ramo onde eu atuo, aí sim, aí existe uma gestão financeira, onde essa gestão é clara, é transparente, e as possibilidades desta empresa de prosperar, de crescer, de se manter lucrativa são maiores. Então, atenção, pessoal. Você que tem sua empresa, você que atua na empresa, sempre dê muita atenção à gestão financeira. Aonde está indo o dinheiro? Na nossa casa também é assim. Nós temos que conhecer quanto que entra e para onde está indo o nosso dinheiro. Temos a função de marketing. O marketing ele começou a ser visto nos anos 60. E olha que interessante. É uma das funções mais relevantes de uma empresa. Isso porque ela é responsável por conhecer o cliente. Como assim, Juni? Ela vai pesquisar o mercado. A palavra marketing vem exatamente de estudo de mercado. É eu saber o que o mercado quer. Presta atenção. Antes, as organizações elas produziam o que elas queriam. Tem até uma velha história da época de Ford, da empresa Ford, da Ford, quando ela começou lá atrás,
que o Henry Ford, que era proprietário, dizia assim: não me importa que cor você vai pintar o seu carro, mas daqui ele só vai sair preto. Você já imaginou hoje uma empresa cismar de só fazer carro preto? Hoje o marketing ele é tão grande que se você quiser, você pagando, você vai ter um carro com a cor que você determinar. Então é função do marketing pesquisar os mercados, conhecer a concorrência. Não pense você que é bobagem você saber o que o seu concorrente está fazendo, o que está acontecendo na concorrência. Não, isso é muito importante, isso é marketing. Monitorar as influências externas, o que está acontecendo, quais são as tendências, planejar e desenvolver novos produtos, conhecer como é que o seu cliente se comporta. Por que o seu cliente está consumindo mais um produto do que outro? Ainda é função do marketing definir preços, planejar de que maneira esse produto vai chegar ao consumidor. Promover, muita gente confunde marketing apenas com propaganda. Por quê? Porque não sabe que é muito maior. Tudo que você desenvolve para fazer esse produto chegar ao cliente é marketing. E aí, entre estas funções, está a promoção, que a gente utiliza a publicidade, a televisão, a internet e diversas outras ferramentas de comunicação que hoje nós usamos de maneira diversificada. O fato é que a empresa que utiliza bem o marketing, ela quer fidelizar. Ela quer manter os clientes, ela quer garantir que os clientes voltem para a empresa dela. São diversas ferramentas e aí que estão disponíveis para quem? Para os profissionais que atuam no marketing. E é importante nós conhecermos uma definição de marketing. A Associação Americana de Marketing, ela define marketing como um processo social por meio do qual pessoas e grupo de pessoas obtêm aquilo que necessitam e desejam com a criação, a oferta e a livre negociação de produtos e serviços de valor com outros. Quem definiu foi o Kotler, citado por Cobra. Olha para vocês verem, é um processo social. Júnior, por que é um processo social? Porque o marketing envolve a sociedade. Então vamos supor, vamos lembrar daquela Copa do Mundo da África, que lançaram as vuvuzelas. Hoje você nem vê mais ninguém usando. Mas quando começou a Copa, foi vuvuzela no país inteiro. Isso é o quê? Por quê? Porque a sociedade pedia e as pessoas que fabricam atendiam à sociedade. Fruto da importância do marketing, o Jerome McCarthy desenvolveu o mix de marketing. E o que é o mix de marketing? São os 4 P's: produto, preço, praça e promoção. É muito legal trabalhar com marketing, é fascinante. Mais importante, porque o marketing não é apenas propaganda, não é só a publicidade legal que passa na televisão ou na internet. Ela está ligada exatamente a como as pessoas consomem. Ela envolve desde pesquisa, de desenvolvimento de produtos, até a pesquisa de satisfação de cliente. Por isso que às vezes você vai numa loja e a pessoa fala assim: olha, responde para mim uma pesquisa de satisfação. E é importante que você seja honesto, não só para elogiar. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: olha, nós temos que estar atentos muito mais a quem reclamou do que a quem só elogiou. Porque quem reclamou nos dá a chance de melhorar. Então, a função de marketing ela é extremamente importante porque ela garante a fidelização dos nossos clientes. Outra função muito importante que nós já falamos e vamos dar uma aprofundada: recursos humanos. Esse setor ele é responsável pelo gerenciamento das pessoas que atuam conosco. Você que já é dono da sua própria empresa, note que a sua empresa funciona porque existem pessoas que executam as atividades dentro dela. Várias as atividades como descrição e análise de cargos. Então, o que cada cargo faz?
O planejamento de recursos humanos, como é que vai ser o RH da minha empresa? Recrutamento, como eu vou chamar as pessoas para trabalhar? Seleção, que tipo de pessoas estarão dentro da minha empresa? São funções muito importantes. Orientação, pessoal, quando você contrata uma pessoa, a pessoa tem que estar ciente do que você espera dela. Então você tem que informar. E aí nós temos avaliação de desempenho, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Como eu disse agora, se você quer algo bem feito, treine a pessoa para fazer. Às vezes nós temos o hábito de exigir das pessoas coisas que nós não os ensinamos. E se você é funcionário, peça, pergunte, olha, como você quer que eu desenvolva isso? Ainda dentro de RH, nós temos as relações sindicais, que é a relação que a empresa estabelece com os sindicatos. Segurança no trabalho, saúde, qualidade de vida. Então, a segurança, nós devemos entender o seguinte, que o RH, ele envolve tudo aquilo que está ligado ao colaborador. E por que nós temos que manter o colaborador legal dentro da empresa? Porque quem faz a empresa funcionar é o nosso colaborador, é o funcionário. Vejam bem, pessoal, se você chega numa empresa e você é mal atendido, você não vai perguntar se a pessoa é chefe, se ele é dono, se ele é funcionário. Você não volta. Então, seu funcionário, ele tem que estar bem treinado para que ele receba da maneira como você espera. Em todo o ciclo que envolve a empresa e empregado, a função de RH ou recursos humanos, ela está presente. A gente tem que entender que deve-se gerenciar uma empresa reconhecendo, valorizando, motivando e recompensando os funcionários, pois assim eles irão produzir mais e melhor. Nós vivemos um momento onde nós compreendemos a importância do trabalhador para a empresa. Desta forma, a função de recursos humanos, ele teve uma visão ampliada, chegando atualmente ao que nós chamamos de gestão de pessoas. É a compreensão dos gestores da importância do ser humano para a organização. E temos também a função de logística, que é tão importante para o nosso curso. Esta função na empresa, ela tanto pode ser a atividade principal, o serviço que vai prestar, como uma função de apoio. Para as indústrias, comércio, prestadores de serviço, nós temos a função de logística mais como um órgão de apoio, ou seja, para os setores de compra, para o setor de estoque, transporte, movimentação, armazenagem, distribuição e toda e qualquer atividade que seja suporte para a empresa. Mas existem empresas onde, vocês sabem bem, a logística é a atividade fim, ou seja, é o órgão de linha. Por exemplo, é o caso da empresa de transporte América Latina Logística, ALL, que é considerada uma das maiores empresas de logística do mundo, ou seja, a sua atividade fim é a logística. Neste caso, a função principal da empresa é a própria logística. Então, nós temos duas situações, ou a logística como atividade de apoio, ou a logística como atividade principal. E, por fim, nós temos a tecnologia de informação. Segundo Cruz, 1998, tecnologia de informação corresponde aos seguintes componentes da empresa. Hardware, que é máquina, e os dispositivos periféricos, que incluem os dispositivos que executam as funções de entrada, saída, processamento, armazenagem de dados. Peço a vocês que pensem como todo equipamento, material mesmo, físico. Temos também o software, que são os sistemas, que são os programas, e os recursos, são instrumentos onde essas informações são armazenadas. Quando você chega em um supermercado, que a pessoa que atua no caixa passa ali o código de barra, ele está alimentando um sistema. Então, aquele momento ali, ele usa um computador, que é um hardware, e um sistema, que é um software. E temos também os sistemas de
telecomunicações. Se hoje você usa o sistema de rede, de internet, é todo um sistema de telecomunicação que funciona e que nós dependemos. O que acontece quando a antena dos nossos celulares não funciona, quando cai? Nós não conseguimos ter contato com as pessoas. E ainda dentro de tecnologia de informação, nós temos a gestão do dado e da informação. Júnior, o que isso quer dizer? Bem, se você tem entrada e você tem saída, você tem os dados, mas eu preciso transformar isso em informação. Quando eu transformo isso em informação, eu vou gerar dados para que eu tome decisões dentro da minha empresa. A função administrativa, que nós vamos tratar aí, lembrando lá do FAIOL, é planejar, organizar, dirigir e controlar. Eu controlo os recursos humanos, os materiais, os financeiros, os tecnológicos da empresa, visando o alcance dos objetivos de longo prazo. Bem, para que eu quero isso? Para que eu tenha sucesso. E aí eu alcanço os objetivos da empresa, tanto para a organização, quanto para os funcionários, quanto para fornecedores. Se a empresa tem sucesso, eu tenho um conjunto de pessoas que são envolvidas. O responsável por sincronizar todas essas demais funções da empresa, a ponto de torná-las rápidas, ágeis, competitivas, permitindo aí a produção de produtos, de bens, de serviços, com um gasto mínimo de recursos, é o gestor. Compete a ele resolver e realizar isto. Dando continuidade a toda essa questão da administração, nós vamos falar um pouquinho do ciclo de PDCA. Nós já tratamos do Henry Fayol, lembra que eu falei com vocês das funções que ele categorizou? Ele foi o primeiro que dividiu essas funções de planejar, de organizar, de coordenar, de comandar e de controlar. Segundo ele, essas atividades, elas seriam comuns a todos os tipos de organizações. Esta que é a teoria dele. Sejam elas empresas privadas, empresas públicas, terceiro setor. Aí, anos mais tarde, o Peter Drucker, que é outro pensador da administração, ele atualizou o processo administrativo. E hoje, o que ele preconizou vem sendo aceito e vem sendo utilizado até então nas nossas organizações. Ele categorizou como planejar, organizar, dirigir, controlar. Observe o quadro 7.1. É uma descrição resumida do que vem a ser esse processo. E é interessante o seguinte, não existe uma função mais importante que a outra. Nós vamos tratar diferentemente cada uma. O que é planejar? O que é dirigir? O que é controlar? Você vai reparar que cada uma dessas ações, elas são distintas. Eu preciso criar um processo de planejamento, eu preciso controlar aquilo que eu faço, eu preciso criar formas de controle. Isso tudo para quê? Para que a estrutura da organização funcione como uma engrenagem. Mas, para que isso tudo funcione certinho, eu preciso do feedback. Você já pensou na importância do feedback? E o que é o feedback? O feedback é uma ferramenta de verificação de resultado. Pode ser sucesso, pode ser fracasso de um processo. Em que consiste? O feedback se aplica ao final de um processo, utilizando as informações do controle, ou seja, lá do final do ciclo, e comparando com aquilo que foi planejado. Vamos pensar o seguinte, olha, você faz uma proposta, você tem uma ideia, e aí você implementa. Lá no final dessa ideia, por meio do feedback, você vai ver, a ideia funcionou? Deu certo? O resultado foi positivo? O resultado foi negativo? E olha que legal do processo administrativo. Mesmo resultado negativo, ele tem que servir para que nós aprendamos com o processo. Na administração, nós temos que aproveitar todas as informações. Então, às vezes, uma situação de insucesso, de fracasso, vai servir para quê? Vai servir para que nós possamos aprender com aquilo que nós fizemos de errado e não repetir. Ou seja, mesmo que tenha sido fracasso, eu vou ter aprendido.
Aí nós voltamos lá na nossa primeira aula com a mudança planejada, o desenvolvimento organizacional, onde eu aprendo a necessidade de mudar. Então, se não deu certo, eu mudo e tento novamente. Mas, muito importante dentro desse processo é o planejamento organizacional. Mas eu quero que vocês se perguntem aí, você sabe realmente o que é planejar? Você sabe o que é um processo de planejamento? Planejar, gente, é ter uma visão de futuro, mostrando aos gestores, mostrando aos acionistas, aonde a empresa deve chegar e com quais recursos ele vai chegar. E esse planejamento ele vai auxiliar na tomada de decisão, proporcionando a garantia do alcance dos objetivos planejados e, consequentemente, o sucesso do negócio. Vou dar um exemplo de planejamento. Quando vai se planejar casar, a noiva, o noivo, eles já imaginam tudo como será. Ninguém deixa para arrumar a igreja na última hora. Quem vai cantar, os floristas, tudo é pensado, é organizado. Para quê? Para que naquele dia tudo aconteça da melhor maneira possível. Para Montana, 1998, o planejamento proporciona aos gestores uma reflexão sobre onde se pretende chegar e quais podem ser os possíveis problemas. E aí, se eu pensar quais são os possíveis problemas, eu já vou buscar uma solução, eu já vou prever uma solução. Tudo isso para quê? Para direcionar e superar os problemas do dia a dia das empresas. Vocês podem me falar assim, Juni, mas eu não consigo planejar tudo. Ninguém consegue. Mas se dentro da sua empresa você constrói um planejamento, observando, olha que legal, tudo o que aconteceu anteriormente, as questões da sazonalidade, as questões do tempo, as questões financeiras. Se você olhar para trás, você sabe em qual mês você vendeu mais, em qual mês você vendeu menos. Isso tudo serve para você criar um planejamento. E aí, se você cria um planejamento, você sabe exatamente para onde você irá. Você sabe exatamente aonde você quer chegar. Dentro da empresa, nós temos um tipo de planejamento muito conhecido, que é o planejamento estratégico. O planejamento estratégico é um planejamento a longo prazo. Mas o que é a longo prazo? Nós podemos pensar a longo prazo 10, 15, 20 anos. Você já pensou, aonde você estará daqui a 10 anos? O planejamento estratégico, ele consiste em definir objetivos desejados pela empresa. Aonde essa empresa quer estar daqui a 10, 15, 20 anos. E aí, para quê? Para que traçando esses objetivos, eu possa ter uma situação confortável, próspera, lucrativa. Deve-se levar em conta no planejamento estratégico os desafios, as oportunidades, o ambiente externo da empresa. O que está acontecendo da empresa? Então, esse planejamento, ele vai traçar aonde a empresa quer chegar. Temos também, gente, o planejamento tático. Enquanto o planejamento estratégico é a longo prazo, o planejamento tático é a médio prazo. Os planos táticos de organização são as etapas, os passos. O que eu vou fazer para eu alcançar o quê? O planejamento estratégico. Quais passos serão seguidos para colocar em prática o que foi definido lá no planejamento estratégico? Vejam que eu tenho o planejamento estratégico, o planejamento tático e, finalmente, o planejamento operacional. O planejamento operacional, ele é de curto prazo. Os planos operacionais são de responsabilidades daqueles funcionários que nós chamamos de chão de fábrica. Mas, por chão de fábrica, entende assim, aquelas pessoas que atuam na linha de frente. Ou seja, aqueles que irão, de fato, executar tudo o que foi planejado.
Então, eu tenho o planejamento estratégico que planeja onde eu quero chegar. Eu tenho o planejamento tático que define as etapas. E eu tenho o operacional que vai lá e executa. É por isso que o planejamento operacional ele é de curto prazo. Porque ele vai executar aquilo que o tático objetivou e aquilo que o estratégico pensou. Aí você pode falar assim comigo, Juni, mas assim, eu vou pensar a longo prazo. Sim. E você vai dividir em etapas. Essas etapas para você alcançar seu objetivo serão os objetivos táticos e os objetivos operacionais. Dando continuidade, outra função muito importante dentro da administração e que vale a pena nós darmos uma estudada é a administração por objetivos. Cada dia mais nós falamos da importância de administrar por objetivos. Ela surgiu lá na década de 1950, a partir dos estudos do Peter Drucker, que nós falamos há pouco. Dentro da teoria neoclássica da administração, que a APO surgiu. Chiavinato, 2004, ele apresenta as seguintes características da administração por objetivo. Primeiro objetivo, olha lá, estabelecimento de objetivos entre a direção e gerentes. Por quê? Eu preciso que todo mundo fale a mesma língua. Eu preciso que as pessoas saibam o que a empresa quer. Estabelecimento dos objetivos para cada departamento. Eu não posso dizer que o departamento de vendas tem o mesmo objetivo do departamento pessoal. Cada um tem objetivos distintos. Enquanto o objetivo do departamento de vendas é vender, o do departamento pessoal é fazer a folha, férias, fazer o interno funcionar. Temos também que estar atentos à interligação dos objetivos departamentais. Olha que interessante. Eu não posso achar que um departamento é mais importante do que o outro, não, gente. Vamos lá. Ah, Juni, mas o departamento de vendas é mais importante? Tá, mas se eu não tiver o departamento de vendas funcionando bem, se eu tiver, aliás, desculpe, o departamento de vendas funcionando bem e o departamento pessoal para de funcionar, essa pessoa vai ficar feliz sem receber? Não. Eu preciso que todos funcionem de maneira coesa. Os planejamentos táticos e operacionais, eles são focados na mensuração e no controle, na avaliação contínua de tudo aquilo que está sendo proposto. Se eu tenho objetivos, se eu tenho metas, eu preciso verificar continuamente o que está sendo feito, o que está sendo realizado. Outro ponto apontado é a importância das participações dos líderes. Agora, olha que legal. Líder não é chefe, não. Líder é aquela pessoa que dentro da empresa ela apoia, vamos gente, vamos fazer, vamos acontecer. Juni, o meu chefe é um líder, que legal. Muitas vezes acontece, mas também acontece de nós termos os líderes informais dentro da empresa. Por isso que o autor ele coloca a importância de que os líderes que estão ali dentro da empresa, eles comprem a ideia da empresa, eles entendam os objetivos da empresa e executem o que for necessário. E por fim, o apoio constante para a equipe. Olha, gente, todos os autores eles são coesos em dizer o seguinte: todos os funcionários eles têm que estar cientes dos objetivos da empresa. E aí, na medida em que eles têm ciência do que é para fazer, eles vão comprar essa ideia. Se eles compram essas ideias e se eles trabalham, é função da direção apoiar essas equipes. É função da direção demonstrar que a equipe não está sozinha. Nós temos um defeito que às vezes é apontar erro. As pessoas que trabalham em equipe, elas assumem não. Se um colega erra, a equipe toda errou. E aí é um dos princípios da administração por objetivo. O ciclo da administração por objetivo tem início lá no departamento. Ou seja, é focado na necessidade de cada departamento ou de cada setor, como eu disse para vocês. Pessoal, cada setor ele tem que ter seu objetivo. O setor de marketing, que eu expliquei para vocês há pouco, é importante que ele atinja os objetivos. E aí, dentro dessa questão, a administração, ela vai atentar, ela vai focar
dentro da necessidade de cada setor da empresa e com o prazo médio, que no geral é o prazo de 1 ano. Então vamos lembrar o seguinte, um prazo médio de 1 ano, um longo prazo de 5 a 10 anos, só para ficar claro. E um curto prazo dentro de 1, 2, 3 meses. É tudo aquilo que a gente tem que fazer. A administração por objetivos, ela nos dá a possibilidade de apresentar para os departamentos qual o objetivo que a empresa tem e o que a empresa espera de cada setor. Reforço. Você como gestor, você como funcionário, é importante que a empresa reconheça e informe para os funcionários o que a empresa espera dela. E isso é que é preconizado na administração por objetivos. Vamos falar um pouquinho agora, gente, da análise do ambiente externo das organizações. Olha, durante muito tempo, as empresas eram consideradas como sistemas fechados. Ou seja, se eu fechasse a porta, o importante era o que acontecia ali. A partir da teoria dos sistemas, isso mudou. As empresas passaram a ser vistas como sistemas abertos. Isso é, elas possuem interação direta com os fatores externos. Não dá para você imaginar a sua empresa, seja ela em qualquer cidade do norte de Minas, excluída do resto do mundo. Então nós temos o macroambiente e o microambiente. No macroambiente nós temos o efeito genérico, abrangente, que afeta a todas as organizações. Toda organização ela está inserida em um macro e em um microambiente. O macroambiente é aquele efeito genérico. É tudo que atinge a todas as organizações. Nós vamos falar de todas as funções do macroambiente, mas só para ficar mais claro. Por exemplo, a economia. Se existe inflação, a inflação não atinge uma empresa só. Ela atinge todas as empresas. Isso é o macroambiente. E nós temos o microambiente. O microambiente, ele é aquilo que está mais próximo da empresa, mais imediato ali dentro da organização, do qual obtém, é ali naquele ambiente, que ele obtém suas entradas, seus insumos, e é na onde também ele coloca seus produtos e os seus resultados. Por exemplo, fornecedores, clientes, resultados. Júnior, qual dos dois é mais importante? Os dois. Por quê? Porque a empresa depende tanto do micro quanto do macro ambiente. Daí a importância de nós termos ciência de que existe um macroambiente onde a organização está inserida e um microambiente que compõe ali seus clientes, seus acionistas, seus fornecedores. De acordo com Standler 2010, o ambiente geral, que nós podemos chamar de macroambiente, é formado pelos seguintes fatores, para ficar mais fácil para nós compreendermos. Os fatores políticos, os fatores econômicos, os fatores tecnológicos, os fatores legais, os fatores culturais, os fatores demográficos e os ecológicos. Vamos começar pelos fatores políticos. O que é o fator político? O fator político é a política que está inserido dentro do contexto nacional. Então, por exemplo, se você imagina que a sua empresa esteja em qualquer cidade, ela não tem controle sobre quem está no comando, quem faz as leis, sobre o presidente. Ela apenas acata tudo aquilo que é determinado. Então, se nós temos uma crise política, ela afeta a nossa empresa, ela afeta a nossa organização e nós ficamos aí meio que à mercê desse macro ambiente. Por quê? Porque eu não tenho ascendência, eu não consigo definir esse macroambiente. Vamos compreender agora um pouquinho do que é esse ambiente geral, esse macroambiente. Vamos falar ali, ó, fatores políticos e econômicos, que eu gosto de juntar eles dois. No país, nós temos os fatores políticos, que são o quê? O governo, os partidos políticos, a forma política que o nosso país tem. É interessante você pensar o seguinte, independente de onde você esteja, independente do tamanho da empresa que você atua, nós estamos subordinados aos fatores políticos, às definições políticas.
Se há um aumento de taxa, se há um aumento de imposto, tudo isso interfere. Assim como o fator político, eu tenho o fator econômico, eles dois andam juntos. O fator econômico, vamos falar um pouco de inflação. No ano de 2015, nós ouvimos muito falar da alta de inflação. Então, assim, esse é um fator que, embora atinja a sua empresa, você não tem ascendência. E olha como interfere. À medida que as coisas vão aumentando, à medida que os clientes vão perdendo a capacidade de compra, vai interferindo imediatamente no seu negócio. Começa a compreender? Quando eu falo dos fatores políticos, dos fatores econômicos, eles estão lá em cima no macroambiente, mas eles interferem nos seus negócios. Outro fator é o tecnológico. Você, independente de onde nós estejamos, não dá para fugir da tecnologia. A tecnologia chega até nós. Então, aquela pessoa que não se adapta, que não corre atrás do ambiente tecnológico, de adaptar a empresa, ela perde espaço no mercado. E por que ele é um ambiente geral? Nós não temos controle sobre os fatores tecnológicos. Cada dia mais aparecem novas tecnologias, aparecem coisas diferentes que nos encantam e que nos conquistam. E que aí faz com que nós queiramos cada vez mais tecnologia. Temos também os fatores legais. Eles estão ligados às leis. Nós temos um ditado bem legal que diz o seguinte: lei não se discute, se cumpre. E de fato, quando é determinada uma lei, a obrigação nossa como cidadãos é fazer cumprir essa lei. Então, também é um ambiente geral ao qual a organização está submetida. Por isso que é importante você procurar saber, dentro do segmento econômico que você atua, quais são as leis que regem a sua empresa. O que a sua empresa tem que obedecer, quais são as leis que você obrigatoriamente tem que seguir. Temos também os fatores culturais. Cultura é um negócio muito legal, gente. Quando nós saímos de Minas Gerais, nós vamos para o Pará, nós vamos para o Sul, nós temos comportamentos culturais diferentes. Em Minas Gerais, por exemplo, em termos de alimentação, todo mundo fala que mineiro gosta de queijo e de pão de queijo. Mas se você chega em outros estados, essa cultura não é tão arraigada. Então a cultura, ela muda e ela é um fator do macroambiente, porque ainda mais no Brasil, onde nós temos dimensões continentais, é importante que a gente compreenda as diferenças culturais. Às vezes, um produto que faz muito sucesso aqui no norte de Minas, os outros estados sequer conhecem. Por isso que, enquanto empresa, eu tenho que levar em consideração o peso dos fatores culturais. Temos também os fatores demográficos, que vem o quê? De demografia. Existem estados, como nós vamos falar da região sudeste, que tem um número maior de população, um número maior de pessoas. E temos também estados, como o norte, que tem, por área quadrada, um número menor. O que eu quero dizer para vocês? Não dá para nós, enquanto empresa, controlarmos a demografia. Nós temos aí nas cidades pequenas do norte de Minas, algumas cidades, muitos jovens saíam. E isso afetava diretamente a demografia. Saíam para estudar, saíam para buscar melhores oportunidades. E esses fatores, a nossa empresa não tem controle sobre elas. Por isso que está no ambiente geral, por isso que está no macroambiente. E por fim, mas não menos importante, ao contrário, nós temos os fatores ecológicos e naturais. Nesses fatores, os ecológicos e os naturais, estão a natureza. Veja bem, nós não podemos mudar a natureza. O norte de Minas, ele é reconhecido por ser um ambiente mais quente. O sul de Minas, por ser um ambiente mais frio. Independente do que nossa empresa faça, nós não temos como mudar isso. É função da nossa empresa, ao contrário, se adaptar a essas questões. Então, o que eu quero que fique na cabeça de vocês? O macroambiente está composto por tudo aquilo que eu, enquanto empresa, eu, enquanto cidadão, eu não tenho controle.
Eu não tenho controle sobre a situação política, sobre a situação econômica, sobre a situação legal. Eu não tenho. É função minha enquanto empresa buscar conhecer e buscar me adaptar a esta situação e ao ambiente geral. Entretanto, nós temos os elementos externos, eles são considerados como macroambientais, que foi o que nós acabamos de explicar para vocês. Mas nós temos os microambientais, que são os elementos de tarefa, o ambiente de tarefa. Vamos conhecer cada um deles? Dentro do microambiente, eu tenho os funcionários. Júnior, se macroambiente é tudo aquilo que é geral, o microambiente é aquilo que é próximo à empresa. Para que é mais próximo que funcionário? Dá para a empresa funcionar sem os seus colaboradores, sem os seus funcionários? Por isso que, só que, diferente do macroambiente, os funcionários eu posso controlar. Sou eu que defino quantos funcionários eu tenho. Sou eu que defino se eu vou aumentar o número de funcionários. Que tipo de funcionários que eu vou ter, o perfil. Por isso que ele está aí no ambiente de tarefa ou microambiente. Ainda, dentro do microambiente, nós temos os consumidores. Quem são os consumidores? É o seu cliente. É aquela pessoa que consome o seu produto. Lembra que nós falamos do marketing? É através do marketing que você vai puxar esses consumidores para perto de você. E por que, Júnior, que ele está no ambiente de tarefa? Porque compete a você, enquanto empresa, conquistar esse cliente. Compete a você definir quem é o seu cliente, segmentar. Lá dentro de marketing, nós temos uma parte que se chama segmentação. Eu preciso saber quem é meu cliente, para que eu crie ferramentas para atingir direto os meus clientes. Ainda dentro do ambiente de tarefa, eu tenho os fornecedores. Os fornecedores são de extrema importância para a empresa. Por quê? Você só fará bons produtos e prestará bons serviços se você tiver bons fornecedores. De que adianta, pessoal, você ter o melhor vendedor se o seu produto não é bom? Na hora que chegar lá na casa, o seu cliente descobre que o produto que ele acabou de comprar quebrou. Então você precisa dar valor e ter uma boa relação com seus fornecedores. E aí, por que os fornecedores estão no ambiente de tarefa, estão no microambiente? Porque você pode escolher seus fornecedores. Se de repente o seu fornecedor não é legal, você vai escolher um fornecedor que lhe atenda melhor. Ainda dentro desse microambiente, nós temos os concorrentes. Lembra que eu falei com vocês lá em marketing da importância dos concorrentes? Sim, a concorrência ela é importante. Repare para você ver, às vezes em uma das nossas cidades só tem uma pessoa que vende um determinado produto. Quando chega outro, por exemplo, pizzaria, só tem. Aí ele faz de qualquer maneira, ele coloca o que ele quer, ele vende do preço que ele quer. Na hora que chega um concorrente, o que ele faz? Ele vai melhorar. Ele vai, de repente, baixar os preços, ele vai melhorar o layout, ele vai melhorar o atendimento. Por quê? Porque a concorrência faz isso. A concorrência faz com que as pessoas busquem melhorar para quê? Para se manter no mercado. Porque só ficam no mercado aqueles que são melhores. E, por fim, dentro do microambiente, nós temos as agências reguladoras. As agências reguladoras são todas aquelas entidades que controlam as empresas. Por exemplo, vigilância sanitária. Muita gente fala, para que serve vigilância sanitária? Para garantir a qualidade dos serviços prestados nas nossas cidades. Para garantir, por exemplo, que um restaurante está adequado para fornecer alimento. Então, nós temos as agências que regulam o funcionamento das empresas. Então, para você abrir uma empresa, necessariamente você vai ter que pegar autorização com as agências reguladoras. Então, quem abre uma escola, por exemplo, tem que ir lá no Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros faz uma vistoria para o quê? Para liberar o funcionamento, ou seja, ela regula o funcionamento. Todos esses itens que nós apontamos, eles fazem parte do microambiente ou do ambiente de tarefa. De novo, pessoal, tanto o macroambiente
quanto o microambiente são de extrema importância para a empresa. E o que vale? É você ficar atento a todos esses fatores. Não tem um mais importante do que o outro. Todos são importantes para quê? Para garantir uma gestão eficiente e eficaz que traga resultados positivos para os proprietários, para os funcionários e para toda a sociedade. Muita coisa que nós vimos hoje, né, gente? Mas hoje ainda tem mais. Nós vamos ter a nossa primeira atividade prática avaliativa. Então, nós estamos aí, vocês vão receber todas as orientações. Eu pedi que vocês se dividissem em grupos de até 4. E lancei um desafio para vocês. Vocês deverão apresentar uma solução para um problema que eu apresentei, um problema, inclusive, que é comum, que acontece conosco, utilizando as ferramentas da administração. Eu desejo, com essa atividade, que vocês utilizem de forma prática tudo o que nós dissemos. Esse material teórico vai estar lá na aula 7, para que vocês respaldem, volta, dá uma olhadinha, e aí a partir daí, busquem a solução para o problema apresentado. Eu espero que com isso, vocês coloquem em prática o que nós vimos até então na teoria. Desejo muito sucesso para vocês, estarei com vocês nos fóruns, participem, vamos aprender, conhecer o quanto que é importante, o quanto que faz diferença fundamentos da administração no nosso dia a dia. Foi um prazer estar com vocês, até a próxima, se Deus quiser.